No meio de um aeroporto lotado, um grito desesperado cortou o ar. "Por favor, faça alguma coisa!" Era a voz de um milionário implorando pela vida do próprio filho. As pessoas olham, mas ninguém se move. Até que uma simples faxineira, com o uniforme ainda marcado de produtos de limpeza, atravessa a multidão e faz o impossível acontecer diante de centenas de testemunhas. O que ela fez naquele instante não apenas salvou uma vida, como mudou o destino de todos para sempre. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca vai esquecer. Uma sexta-feira chuvosa em São Paulo. O Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos está em completo caos. Uma tempestade severa cancelou dezenas de voos, deixando mais de 10.000 passageiros revoltados presos no aeroporto. O ar está pesado, tenso, carregado de ansiedade e raiva. Carla Mendes, de 32 anos, empurra seu carrinho de limpeza pelos corredores lotados. Há 8 anos ela trabalha aqui, sempre invisível, sempre ignorada pelos passageiros apressados. Sua rotina é mecânica: limpar banheiros, esvaziar lixeiras, varrer corredores. Mas hoje algo está diferente. Seus olhos estão vermelhos, inchados de chorar. É 15 de março, exatamente 10 anos desde que perdeu seu filho Pedrinho, de apenas 3 anos, que se afogou na piscina do prédio onde ela trabalhava como faxineira. Desde aquele dia terrível, Carla desenvolveu uma obsessão silenciosa por primeiros socorros. Fez cursos gratuitos na Cruz Vermelha, assistiu centenas de vídeos no YouTube, praticou em bonecos de treinamento em ONGs. Ela treinou tanto que poderia ensinar médicos. Era sua forma de lidar com a culpa devastadora de não ter conseguido salvar o próprio filho. Do outro lado do aeroporto, na sala VIP Platinum, Eduardo Santarém observa pela janela panorâmica os aviões parados na pista. Aos 38 anos, ele é um dos empresários mais poderosos do país, dono de um império farmacêutico que fatura bilhões. Mas hoje, vestido de terno cinza impecável, ele não está pensando em negócios. Está voltando de Londres após fechar uma parceria internacional que pode revolucionar o tratamento do câncer no Brasil. Ao lado dele, brinca Miguel, seu filho de 5 anos. O menino é a única alegria que restou na vida de Eduardo, desde que perdeu a esposa Helena há 3 anos em um acidente de carro. Miguel tem os olhos verdes da mãe e a personalidade curiosa, sempre fazendo perguntas que desarmariam qualquer adulto. O aeroporto está um verdadeiro formigueiro humano. Pessoas dormindo no chão, famílias inteiras acampadas entre as bagagens, executivos irritados gritando ao celular. O sistema de som anuncia constantemente novos cancelamentos e atrasos. O estresse está no limite. Miguel, entediado após 4 horas de espera, resolve explorar. Ele se levanta da poltrona de couro da sala VIP e começa a correr entre as pessoas, brincando de se esconder atrás das colunas de mármore. Eduardo, distraído em uma ligação urgente com Tóquio sobre a queda nas ações da empresa, não percebe que o filho se afastou. O menino corre pelos corredores lotados, encantado com a multidão, os uniformes coloridos dos funcionários, o movimento constante. Em uma das lojas duty-free, ele vê uma criança da sua idade brincando com um pequeno brinquedo magnético, uma bolinha prateada do tamanho de uma moeda que gruda em um ímã colorido. Miguel fica hipnotizado. Quando os pais da outra criança se distraem discutindo com o balconista sobre um reembolso, Miguel pega a bolinha magnética, achando que é apenas um doce diferente. Sem hesitar, como fazem todas as crianças curiosas, ele coloca o objeto na boca. A bolinha de metal escorrega instantaneamente pela garganta. Em segundos, Miguel não consegue mais respirar. Seus olhos se arregalam de terror. As mãozinhas vão ao pescoço em desespero. Ele tenta gritar, mas nenhum som sai. O rosto começa a ficar roxo.
Miguel cai no chão do corredor, entrando em convulsões. É exatamente neste momento que o pesadelo começa. Uma mulher grita: "Uma criança está passando mal." Em segundos, uma multidão de curiosos se forma ao redor de Miguel. Dezenas de pessoas filmam com celulares ao invés de ajudar. Algumas tentam dar água, outras sugerem bater nas costas. Ninguém sabe o que fazer de verdade. Eduardo, ainda na ligação, demora preciosos minutos para perceber que seu filho desapareceu. Quando finalmente se dá conta, uma corrente elétrica de pânico atravessa seu corpo. Ele corre pelos corredores gritando o nome do filho, empurrando pessoas, desesperado. Quando finalmente encontra Miguel no chão, cercado pela multidão, Eduardo sente o mundo desabar. Seu único filho está morrendo diante de seus olhos, e ele, que pode comprar qualquer coisa neste mundo, não pode fazer nada para salvá-lo. Eduardo se ajoelha ao lado do filho, pegando-o no colo. "Miguel, Miguel, filho, respira!" Suas mãos tremem descontroladamente. Lágrimas escorrem pelo rosto do homem mais poderoso do país, agora reduzido a um pai desesperado. A segurança do aeroporto chega correndo, mas são apenas guardas sem treinamento médico. "Chamamos os médicos do aeroporto", grita um deles, "mas eles estão atendendo uma emergência no Terminal 1. Vão demorar pelo menos 15 minutos. 15 minutos que Miguel não tem. É neste momento que Carla escuta os gritos. Ela está a 50 metros de distância, limpando o banheiro feminino, quando reconhece o som que a assombra há 10 anos. O desespero de alguém perdendo uma criança. Seu coração dispara. As mãos começam a tremer. Por um segundo, ela hesita. Não é seu lugar se meter. Ela é apenas uma faxineira. Mas então olha para seu uniforme azul desbotado, pensa em Pedrinho e toma a decisão que mudará 2 vidas para sempre. Carla abandona o carrinho de limpeza e corre. Ela atravessa o corredor lotado, empurrando pessoas, gritando: "Saiam da frente, deixem a criança respirar." Sua voz, normalmente tímida e baixa, agora ecoa com autoridade absoluta. Quando chega ao círculo de curiosos, ela vê Miguel no colo do pai. A criança está cianótica, sem conseguir respirar, os olhos revirados. Eduardo olha para ela com desespero. "Por favor, faça alguma coisa. Ele está morrendo." Carla não perde tempo. Em 10 anos de obsessão por primeiros socorros, ela memorizou cada protocolo, cada técnica, cada possibilidade. Seus movimentos são precisos, automáticos, quase cirúrgicos. Ele engasgou com alguma coisa pequena. "Vou fazer a manobra de Heimlich adaptada para crianças", ela diz com uma calma que surpreende até ela mesma. Eduardo imediatamente entrega o filho para ela. Carla posiciona Miguel de bruços sobre seu antebraço, apoiando a cabeça da criança. Com a palma da mão livre, ela aplica 5 golpes firmes entre as omoplatas do menino. Nada acontece. O desespero cresce na multidão. Sem hesitar, ela vira Miguel de costas e, com 2 dedos, aplica 5 compressões rápidas no peito, logo abaixo da linha dos mamilos. A técnica é perfeita, resultado de centenas de horas de prática obsessiva. Na terceira compressão, acontece o milagre. A bolinha magnética sai voando da boca de Miguel, batendo no chão de mármore com um som metálico que ecoa como música celestial. Miguel engasga, tosse violentamente e finalmente consegue respirar. O som da primeira respiração do menino é o mais belo que Eduardo já ouviu na vida. Miguel chora, mas está vivo. Eduardo pega o filho de volta, abraçando-o com uma força que poderia quebrar costelas. Lágrimas de alívio escorrem por seu rosto enquanto ele sussurra: "Obrigado, meu Deus, obrigado." A multidão explode em aplausos. Dezenas de celulares gravaram tudo. Em poucos minutos, o vídeo estará rodando o mundo. Mas naquele momento, apenas 2 pessoas importam: Eduardo e Carla. Eduardo olha para a mulher simples que salvou seu filho.
Carla está de pé, ainda tremendo pela adrenalina, o uniforme azul amassado, o cabelo despenteado. Ela parece comum, invisível, como milhões de trabalhadoras brasileiras. Mas para Eduardo, neste momento, ela é um anjo. Como eu posso te agradecer? Eduardo pergunta, sua voz ainda embargada pela emoção. Você salvou meu filho, salvou minha vida. Carla, constrangida com a atenção, apenas balança a cabeça. Não precisa agradecer. Qualquer mãe faria o mesmo. Sua voz é baixa, humilde, mas há uma força silenciosa em suas palavras. Ela se vira para ir embora, voltar ao anonimato, à invisibilidade. Mas Eduardo não consegue deixá-la partir assim. Ele pega no braço dela gentilmente. Por favor, me diga seu nome. Carla. Ela responde, ainda sem acreditar no que acabou de acontecer. Carla. Eduardo repete como se estivesse gravando aquele nome no coração. Eu sou Eduardo Santarém. Este é Miguel. E você nos deu uma segunda chance. Neste momento, Eduardo não sabe ainda, mas acabou de conhecer a mulher que mudará sua vida para sempre. E Carla, olhando para aquele homem de terno caro, chorando de gratidão, enquanto abraça o filho, também não imagina que acabou de encontrar seu destino. A primeira conexão entre eles é silenciosa, mas profunda. Dois sobreviventes de perdas devastadoras, unidos pelo milagre de uma vida salva. 3 dias se passaram desde o incidente no aeroporto, mas Eduardo não consegue tirar Carla da cabeça. Ele cancela reuniões importantes, ignora ligações de investidores internacionais e se pega pensando naquela mulher simples que salvou Miguel com tanta precisão e calma. Miguel, por sua vez, não para de falar sobre a moça que me salvou. Ele desenha figuras de uma mulher de uniforme azul e pergunta constantemente quando vai vê-la de novo. O menino, que desde a morte da mãe raramente demonstra afeto por estranhos, criou uma conexão instantânea com Carla. Eduardo sabe que precisa encontrá-la, mas percebe que não sabe nada sobre sua vida, apenas o primeiro nome, e que ela trabalha no aeroporto. Usando sua influência, ele consegue os dados pessoais de todos os funcionários de limpeza chamados Carla. São 17 mulheres. Mas quando vê a foto no sistema, ele a reconhece imediatamente. Carla Mendes, 32 anos, viúva, 2 filhas. Luana, 16 anos, e Isabela, 14 anos. Trabalha no aeroporto há 8 anos. Histórico impecável de pontualidade e dedicação. Endereço: uma pequena casa alugada em Cidade Tiradentes, periferia de São Paulo. Eduardo decide investigar mais discretamente. Contrata um investigador particular, não por desconfiança, mas por genuína preocupação. O relatório que recebe 3 dias depois é devastador. Carla perdeu o marido Ronaldo há 10 anos em um acidente de trabalho. Ele era pedreiro e caiu de um andaime de 15 metros. 2 meses depois da morte do marido, ela perdeu o filho Pedrinho, de 3 anos, que se afogou na piscina do prédio onde ela trabalhava como faxineira. O laudo apontou que ela estava limpando um apartamento no 10º andar quando a tragédia aconteceu. A culpa a destruiu. Desde então, Carla trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, para sustentar as 2 filhas sozinha. Perdeu a casa própria há 3 anos por não conseguir pagar o financiamento e agora mora de favor na casa da irmã mais nova, Sônia. As filhas são excelentes alunas, mas Luana já cogita abandonar os estudos para trabalhar e ajudar em casa. Eduardo termina de ler o relatório com o coração apertado. Ele reconhece a dor dela porque carrega uma similar. Quando Helena morreu, no acidente de carro há 3 anos, Eduardo estava em uma viagem de negócios em Dubai. Ele poderia ter cancelado a viagem, poderia ter estado lá. A culpa de não ter se despedido da esposa o corroe silenciosamente. Naquela noite, Eduardo toma uma decisão que vai contra todos os protocolos sociais da elite paulistana. Ele vai procurar Carla pessoalmente. Na manhã seguinte, Eduardo dirige seu Mercedes Classe S pelas ruas esburacadas de Cidade Tiradentes.
O contraste é brutal. Ele sai de sua mansão de 3.000 metros quadrados em Alphaville e entra em uma realidade que desconhece completamente. Casas pequenas coladas umas nas outras, crianças brincando na rua, o cheiro de esgoto misturado com o som alto de música funk. Quando ele para o carro importado na frente da casa simples de Sônia, todos os vizinhos saem para ver. Um homem de terno Armani em Cidade Tiradentes às 9 da manhã de sábado é um evento histórico. Carla está estendendo roupas no pequeno quintal quando vê Eduardo descendo do carro. Ela fica paralisada, sem entender o que um dos homens mais ricos do país está fazendo ali. Carla, Eduardo diz, se aproximando do portãozinho de ferro. Preciso falar com você. Ela o convida para entrar, constrangida com a simplicidade da casa. A sala tem apenas um sofá velho de 2 lugares, uma TV pequena e algumas fotos de família penduradas na parede descascada. Eduardo se senta desajeitadamente no sofá, claramente fora do seu elemento. Não consegui parar de pensar no que você fez por Miguel, Eduardo começa. Você salvou meu filho e eu preciso retribuir de alguma forma. Carla balança a cabeça. Já disse que não precisa. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Carla, não faria. Havia centenas de pessoas naquele corredor e apenas você teve coragem e conhecimento para agir. Você não é qualquer pessoa. Eduardo respira fundo e faz a proposta que mudará tudo. Quero oferecer um emprego para você, como governanta-chefe da minha casa. O salário seria 15 vezes maior do que você ganha no aeroporto. Carla quase engasga. 15 vezes? Isso não existe. Para mim, existe. Miguel desenvolveu síndrome do pânico depois do que aconteceu. Ele tem medo de comer qualquer coisa sólida, não quer ficar sozinho nem por um minuto. Mas quando fala sobre você, os olhos dele brilham. Ele precisa de você, Carla. E eu também. A última frase sai mais íntima do que Eduardo pretendia. Carla percebe a sinceridade dolorosa em sua voz. Mas há uma condição, Eduardo continua. Você precisaria morar na propriedade. Miguel precisa saber que você está por perto. Suas filhas também seriam muito bem-vindas. A casa tem 15 quartos. Carla fica em silêncio por longos minutos. 15 vezes seu salário atual significaria R$ 45.000 por mês. Ela nunca viu tanto dinheiro junto na vida toda. Suas filhas poderiam estudar em escolas particulares, fazer faculdade, ter um futuro que ela sempre sonhou dar para elas. Mas, ao mesmo tempo, significa deixar seu mundo, sua realidade, e entrar em um universo que não conhece. Significa virar empregada de um homem pelo qual ela percebe com susto, já sente uma atração perigosa. Preciso pensar, ela diz finalmente. Eduardo respeita. Claro, mas Carla... Ele se levanta e caminha até a porta. Miguel pergunta por você todos os dias. Ele desenha você como se fosse um super-herói. Para ele, você não é apenas a mulher que o salvou. Você é a pessoa mais importante do mundo. Depois que Eduardo vai embora, Carla senta no sofá velho e chora. Por 10 anos, ela viveu para trabalhar e trabalhar para viver. Nunca teve tempo para sonhar, para querer algo além da sobrevivência básica. Agora, de repente, um futuro impossível se abre diante dela. Luana e Isabela chegam da escola e encontram a mãe ainda absorta em pensamentos. Quando Carla conta sobre a proposta, as meninas ficam eufóricas. Para elas, é como se tivessem ganhado na loteria. Mãe, você tem que aceitar, Luana diz, segurando as mãos da mãe. É a nossa chance de ter uma vida diferente. Naquela noite, Carla liga para Eduardo. Aceito sua proposta. Do outro lado da linha, Eduardo sorri pela primeira vez desde o acidente no aeroporto. Você não vai se arrepender, Carla. Bem-vinda à nossa família. Família. A palavra ecoa na mente de Carla enquanto ela desliga o telefone. Há 10 anos ela não se sente parte de uma família de verdade. Talvez seja a hora de recomeçar.
A mansão Santarém, em Alphaville, é um palácio moderno que mais parece um museu de arte contemporânea. 3.000 metros quadrados de mármore, vidro e aço, com uma piscina olímpica, quadra de tênis, cinema particular, academia completa e um jardim que poderia abrigar uma pequena cidade. Quando Carla e as filhas chegam na primeira manhã, elas ficam paralisadas na entrada. Luana sussurra: "Mãe, isso é maior que o nosso bairro inteiro." Isabela não consegue nem falar, apenas gira o pescoço tentando ver onde a casa termina. Eduardo as recebe pessoalmente, vestindo um polo azul marinho e calça jeans. Uma tentativa de parecer mais casual e menos intimidador. Miguel está grudado na perna do pai, tímido, mas claramente animado para ver Carla novamente. "Bem-vindas ao seu novo lar", Eduardo diz, abrindo os braços. A palavra lar soa estranha, aplicada àquela mansão imensa e fria. Dona Mercedes, a governanta anterior que trabalhava lá há 20 anos, as recebe com um sorriso forçado. Ela está claramente desconfortável com a situação inusitada de uma ex-faxineira assumir seu posto, mas é profissional demais para demonstrar abertamente. "Vou explicar as rotinas da casa", Dona Mercedes diz secamente para Carla. São 15 funcionários, incluindo jardineiros, motoristas, cozinheiras, camareiras e seguranças. Cada um tem função específica e horários rígidos. O senhor Eduardo gosta de ordem e protocolo. Carla se sente diminuta caminhando pelos corredores intermináveis. Cada quadro na parede deve custar mais que seu salário anual no aeroporto. As filhas sussurram constantemente, com medo de quebrar alguma coisa valiosa apenas respirando. O quarto designado para Carla fica na ala leste da mansão, próximo ao quarto de Miguel. É maior que toda a casa onde ela morava em Cidade Tiradentes. Tem banheiro privativo com banheira de hidromassagem, closet, varanda com vista para o jardim e uma TV de 50 polegadas. As filhas ganham quartos individuais pela primeira vez na vida, cada um decorado como suítes de hotel 5 estrelas. Durante o primeiro jantar, o desconforto é palpável. A mesa de jantar comporta 20 pessoas, mas são apenas 5: Eduardo, Miguel, Carla, Luana e Isabela. Dona Mercedes serve um jantar de 7 pratos, com mais garfos e facas do que Carla sabia que existiam. Carla observa Eduardo discretamente, tentando imitar a forma como ele segura os talheres e mastiga devagar. As filhas estão petrificadas, mal tocando na comida gourmet. Miguel é o único que parece à vontade, contando animadamente para Carla sobre seu dia na escola particular. "Carla salvou minha vida", Miguel anuncia de repente para as meninas. "Ela é minha heroína. Agora ela vai morar aqui para sempre e cuidar de mim." O "para sempre" ecoa desconfortavelmente pela sala de jantar. Eduardo e Carla trocam um olhar rápido, ambos percebendo a complexidade da situação em que se meteram. Nos primeiros dias, Carla tenta se adaptar às regras não escritas da alta sociedade. Ela aprende que existem roupas específicas para cada hora do dia, que não se pode aparecer de chinelos nas áreas sociais, que as refeições têm horários fixos e protocolos rígidos. Dona Mercedes a corrige constantemente, sempre com educação, mas deixando claro que Carla não nasceu para aquele mundo. As filhas de Carla, por outro lado, se adaptam com a elasticidade típica dos adolescentes. Luana descobre a biblioteca particular de Eduardo e passa horas lendo livros caros que nunca poderia comprar. Isabela se apaixona pela academia da casa e começa a sonhar em ser personal trainer. Ambas se matriculam na mesma escola particular de Miguel, uma instituição de elite que custa mais por mês do que Carla ganhava por ano. Miguel, gradualmente, começa a se recuperar do trauma. Com Carla sempre por perto, ele volta a comer alimentos sólidos, primeiro pequenos pedaços, que ela corta pessoalmente, depois refeições normais. Ele a chama de Tia Carla
e insiste que ela conte histórias para ele dormir todas as noites. É durante essas noites que Carla e Eduardo começam a se conhecer de verdade. Depois que Miguel adormece, Eduardo às vezes aparece no quarto com uma desculpa qualquer. Verificar se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa. Mas, na verdade, ele apenas quer conversar. Como você aprendeu primeiros socorros tão bem? Eduardo pergunta uma noite, sentado na poltrona ao lado da cama de Miguel. Carla hesita, mas decide contar a verdade. Perdi meu filho há 10 anos. Pedrinho se afogou enquanto eu trabalhava. Desde então faço cursos obsessivamente. Acho que é minha forma de lidar com a culpa. Eduardo fica em silêncio por um longo tempo. Eu entendo a culpa, ele diz finalmente. Quando Helena morreu, eu estava em Dubai, fechando um negócio que nem era tão importante assim. Poderia ter cancelado a viagem. Poderia ter estado aqui. É a primeira vez que eles compartilham suas feridas mais profundas. A conversa cria um elo de compreensão mútua que vai além da relação patrão-empregada. Mas nem tudo são flores. Os outros funcionários da casa claramente não sabem como tratar Carla. Ela não é empregada comum. Tem o tratamento e o salário de uma executiva, mas também não é família. Ela existe em um limbo social desconfortável. A situação fica mais complicada quando Eduardo precisa viajar a negócios para o Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele deixa Miguel sozinho desde o acidente. O menino entra em pânico, recusando-se a se separar de Carla nem por um minuto. Você promete que não vai embora? Miguel pergunta, agarrando a mão de Carla com força. Prometo, meu amor. Vou estar aqui quando você acordar. Naquela noite, Miguel tem pesadelos e vai correndo para o quarto de Carla. Ela o acolhe na cama, cantando baixinho até ele se acalmar. É um momento de ternura pura que faz Carla perceber como se afeiçoou àquele menino. Miguel preenche um vazio em seu coração que ela nem sabia que ainda existia. Eduardo volta do Rio no dia seguinte e encontra Carla e Miguel dormindo juntos na cama dela. Ela sentada na cabeceira, ele encolhido no seu colo como um filhote procurando proteção. A cena toca Eduardo profundamente. Há 3 anos, ele não vê Miguel tão sereno, tão protegido. Ele fica parado na porta do quarto por longos minutos, observando aquela mulher simples que trouxe paz para sua casa. Carla está usando um pijama simples de algodão, o cabelo solto caindo sobre o rosto, uma expressão maternal e protetora mesmo durante o sono. Eduardo sente algo se mexer no peito, uma sensação que não experimenta há anos. Quando Carla acorda e vê Eduardo parado na porta, ela se assusta e tenta se explicar. Ele teve pesadelos, eu só... Obrigado, Eduardo interrompe, por cuidar dele como se fosse seu filho. Para mim ele é. Carla responde sem pensar e depois cora por ter sido tão direta. Eduardo sorri. Eu sei. E é por isso que vocês pertencem aqui. Pertencer. Mais uma palavra perigosa que ecoa entre eles. Carla está começando a perceber que se apaixonou não apenas pela casa, pela segurança financeira ou pela chance de dar um futuro melhor para as filhas. Ela está se apaixonando pelo homem que tornou tudo isso possível. E Eduardo, observando a mulher que devolveu a alegria ao seu filho e trouxe vida para sua casa fria, também está descobrindo que o que sente por ela vai muito além de gratidão. A tensão romântica entre eles cresce a cada dia, expressa em olhares que duram 1 segundo a mais, em conversas que se estendem pela madrugada, em pequenos gestos de cuidado mútuo. Mas ambos sabem que estão pisando em território perigoso. Ele é patrão, ela é empregada. Ele é elite, ela é periferia. O abismo social entre eles parece intransponível. Por enquanto, eles fingem que é apenas uma amizade nascida da gratidão e do amor compartilhado por Miguel. Mas tanto Eduardo quanto Carla sabem que estão se mentindo. O que está crescendo entre eles é muito mais profundo e perigoso do que qualquer um dos dois quer admitir. 2 semanas após a mudança de Carla para a mansão, a bomba explode.
O vídeo do salvamento de Miguel no aeroporto, que até então circulava discretamente nas redes sociais, de repente viraliza de forma devastadora. Em 24 horas, acumula 50 milhões de visualizações, sendo compartilhado em todos os continentes. O problema não é apenas a viralização, é a narrativa que se constrói em torno dela. Blogueiros de fofoca descobrem que a faxineira heroína agora mora na mansão do milionário. A especulação sobre um possível romance explode nas redes sociais como fogo em mata seca. A primeira matéria sai no site Socialite SP, com a manchete "Milionário e a faxineira, o novo casal improvável de São Paulo". A matéria insinua que Carla planejou tudo, que o salvamento foi uma encenação para conquistar Eduardo. Em poucas horas, paparazzi se instalam na porta da mansão em Alphaville. Teleobjetivas capturam imagens de Carla brincando com Miguel no jardim, de Eduardo conversando com ela na varanda, de momentos íntimos que são distorcidos e sensacionalizados. O programa Fofoca Brasil dedica 1 hora inteira ao caso Santarém, trazendo especialistas em comportamento que analisam cada gesto, cada olhar captado pelas câmeras. A apresentadora, Marta Rodovalho, não economiza veneno. Gente, vamos ser realistas. Uma faxineira que de repente vira governanta ganhando um salário de executiva? Isso não é caridade, isso é interesse mútuo, se é que vocês me entendem. As redes sociais se dividem entre apoiadores e haters. Os hashtags Team Carla e Didn't Gold Digger ficam entre os mais comentados do Twitter por 3 dias seguidos. Os comentários são brutais. Essa mulher planejou tudo desde o início. Coitado do Eduardo, caiu na armadilha da interesseira. Faxineira vira princesa só no Brasil mesmo. Ela salvou uma criança e vocês estão atacando ela? Que nojo de sociedade. Para Carla, que nunca teve redes sociais e sempre viveu no anonimato, a exposição é devastadora. Ela não consegue sair da mansão sem ser fotografada. Jornalistas ligam para sua irmã Sônia em Cidade Tiradentes, oferecendo dinheiro por entrevistas exclusivas. Vizinhos antigos vendem fotos velhas de Carla para tabloides. A situação piora quando a revista Veja Sociedade publica uma matéria de capa com o título "A Cinderela da Periferia", como uma faxineira conquistou um dos homens mais ricos do país. A matéria detalha cada aspecto da vida de Carla, desde a infância pobre até a morte do marido e do filho, tratando sua tragédia como entretenimento público. Eduardo assiste ao noticiário matinal em seu escritório quando vê a matéria sendo comentada. O apresentador ironiza: "Parece que agora para conquistar um milionário basta salvar o filho dele. Será que não vai ter fila de interesseiras treinando primeiros socorros?" A raiva de Eduardo é instantânea e feroz. Ele liga imediatamente para seu advogado. "Quero uma ação contra todos esses veículos por difamação e invasão de privacidade, hoje mesmo." Mas o dano já está feito. A família Santarém, a elite conservadora paulistana, entra em pânico. A tia paterna de Miguel, Beatriz Santarém, uma socialite influente, convoca uma reunião de emergência. "Eduardo, você perdeu completamente o juízo", ela declara na sala de estar da mansão, cercada por primos e tios indignados. Sua imagem está destruída. As ações da empresa despencaram 15% em 3 dias. Os investidores estão questionando sua capacidade de liderança. "E o pior", complementa Dr. Henrique Santarém, irmão mais velho de Eduardo, "é que você colocou uma estranha para morar na sua casa, com acesso ao seu filho. Você não conhece essa mulher. E se ela tiver segundas intenções?" Eduardo tenta se defender. "Ela salvou Miguel. Ela é uma pessoa íntegra, trabalhadora." "Eduardo", Beatriz interrompe com frieza, "você está pensando com o coração, não com a razão. Essa mulher vem da periferia, não tem educação, não pertence ao nosso mundo.
e agora está sendo atacada publicamente. Você quer mesmo que Miguel cresça nesse ambiente? O argumento atinge Eduardo em cheio. Ele não se importa com ataques contra si mesmo, mas a ideia de Miguel sendo afetado o preocupa profundamente. A pressão aumenta quando alguns dos principais investidores da empresa ligam pessoalmente. Markus Weber, representante de um fundo alemão, é direto. Eduardo, respeitamos muito você como empresário, mas precisamos conversar sobre sua vida pessoal. Ela está afetando a confiança no seu julgamento executivo. Eduardo percebe que está sendo forçado a escolher entre Carla e seu império empresarial. Enquanto isso, na mansão, Carla vive um inferno pessoal. Ela não pode mais acompanhar Miguel à escola porque os paparazzi transformam qualquer saída em um circo midiático. As filhas chegam da escola chorando porque colegas estão comentando sobre as matérias na internet. Mãe, todo mundo está falando que você é interesseira. Isabela chora no quarto. Que você armou tudo para ficar rica. Luana, mais velha e protetiva, abraça a mãe. Não liga para eles, mãe. Nós sabemos quem você é de verdade. Mas Carla está devastada. Ela nunca buscou fama ou atenção. Ela apenas salvou uma criança e aceitou uma oportunidade de dar vida melhor para suas filhas. Agora está sendo crucificada publicamente como se fosse uma criminosa. A situação explode quando Miguel, de apenas 5 anos, chega em casa chorando depois da escola. Tia Carla, as crianças estão falando que você não me ama de verdade, que você só quer o dinheiro do papai. Eduardo encontra Carla consolando Miguel no quarto dele, ambos em lágrimas. A cena parte o coração dele, mas também o aterroriza. Seu filho inocente está sendo exposto a um drama adulto brutal. Naquela noite, Eduardo toma a decisão mais difícil de sua vida. Ele chama Carla para conversar em particular no escritório. Carla, precisamos conversar sobre essa situação. Ele começa, evitando olhar diretamente para ela. Eu sei o que você vai dizer, Carla responde com a voz embargada. Que é melhor eu ir embora. Eduardo hesita. Parte dele quer gritar que não, que ele quer que ela fique, que se dane a opinião pública. Mas a parte racional, a parte que sempre priorizou Miguel acima de tudo, fala mais alto. Não é que eu quero que você vá, ele diz lentamente, mas talvez seja melhor para todos. Para Miguel, para suas filhas, para você. Essa exposição está machucando pessoas inocentes. Carla sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que esse momento chegaria, mas ainda dói como se fosse uma surpresa. Eu entendo, ela sussurra. Você tem razão. Eu nunca deveria ter aceitado sua proposta. Sempre soube que não pertencia a este mundo. Não é sobre pertencer. Eduardo tenta explicar, mas as palavras soam vazias até para ele. É sim. Carla responde com uma dignidade silenciosa que impressiona Eduardo. E está tudo bem. Eu vou levar as meninas e sair amanhã de manhã. Antes que Miguel acorde, será mais fácil para ele. Eduardo quer protestar, quer dizer que encontrarão uma solução, mas não consegue. A covardia social fala mais alto que os sentimentos. Carla, ele começa. Obrigada, ela o interrompe. Por tudo. Pelo trabalho, pela oportunidade, por ter me tratado com respeito. Cuide bem do Miguel. Ele é um menino especial. Ela se vira para sair, mas para na porta. E Eduardo, quando ele perguntar onde eu fui, diga que eu precisei cuidar da minha família. Não deixe ele pensar que fez algo errado. Depois que Carla sai do escritório, Eduardo fica sozinho no silêncio da mansão. Ele acabou de mandar embora a mulher que trouxe alegria para sua casa e paz para seu filho. A mulher por quem ele finalmente admite para si mesmo está perdidamente apaixonado. Mas a elite paulistana está satisfeita, né? Está. Os investidores podem respirar aliviados. A imprensa terá um novo escândalo para perseguir em breve. Eduardo olha pela janela do escritório e vê Carla no jardim, explicando para as filhas que elas terão que voltar para a cidade Tiradentes. Luana e Isabela choram,
não querendo deixar a nova escola, os novos amigos, a vida que mal começaram a experimentar. Naquele momento, Eduardo percebe que acabou de cometer o maior erro de sua vida. Mas é tarde demais. A decisão está tomada. Na manhã seguinte, Miguel acorda e corre para o quarto de Carla, como faz todas as manhãs. Mas o quarto está vazio, limpo, como se ela nunca tivesse existido. O grito de desespero de Miguel ecoa por toda a mansão. Tia Carla! Onde está a tia Carla? Eduardo carrega o peso de ter que explicar para seu filho de 5 anos que a pessoa mais importante na vida dele acabou de desaparecer. E que foi ele, o pai, quem mandou ela embora. 3 semanas se passaram desde que Carla saiu da mansão, e a realidade de ambos os lados se tornou um pesadelo silencioso. Carla voltou ao trabalho como faxineira no Hospital das Clínicas, ganhando 1/10 do que recebia na casa de Eduardo. A rotina é brutal. Ela limpa banheiros e corredores por 12 horas seguidas, voltando para casa exausta física e emocionalmente. A pequena casa em Cidade Tiradentes, que antes parecia apertada, mas acolhedora, agora é um lembrete constante de tudo que perderam. Luana e Isabela tiveram que sair da escola particular e voltar para a pública da periferia. O contraste é devastador, de salas climatizadas com laboratórios modernos para salas superlotadas com carteiras quebradas. Mãe, por que a gente teve que sair de lá? Isabela pergunta todas as noites, e Carla nunca sabe como responder sem parecer amarga. Luana, mais madura, entende melhor a situação. Foi melhor assim, mãe. Aquele mundo nunca ia nos aceitar mesmo. Mas Carla vê nos olhos da filha mais velha uma tristeza profunda. Luana havia se apaixonado pela biblioteca da mansão, pelos livros raros, pelas possibilidades infinitas que se abriam diante dela. O pior são as noites. Carla deita na cama estreita e não consegue parar de pensar em Miguel. Será que ele entendeu por que ela foi embora? Será que ainda tem pesadelos? Quem está cortando a comida dele em pedacinhos pequenos como ele gosta? Quem está contando histórias antes de dormir? A culpa a corrói. Ela se apegou àquele menino como se fosse seu próprio filho e depois o abandonou quando a situação ficou difícil. É a mesma sensação devastadora que teve quando Pedrinho morreu. A sensação de ter falhado em proteger uma criança que dependia dela. No hospital, Carla trabalha como um robô. Ela limpa, varre, passa pano, sempre em silêncio, sempre eficiente. Os colegas tentam puxar conversa sobre a época de fama, mas ela muda de assunto imediatamente. A única coisa que a mantém funcionando é saber que precisa sustentar as filhas. Doutor Fernando, um médico pediatra do hospital que sempre foi gentil com as faxineiras, nota a mudança em Carla. Você está bem? Parece mais triste que o normal. Estou bem, doutor. Carla responde automaticamente, mas seus olhos contam uma história diferente. Um dia, doutor, Fernando a encontra chorando no banheiro durante o intervalo. Carla, você perdeu alguém importante? Carla hesita, mas a necessidade de falar é maior. Doutor, é possível se apaixonar por uma criança que não é sua como se fosse seu próprio filho? Claro que é, ele responde gentilmente. O amor não entende de genética, por que pergunta? É que eu cuidei de um menino por algumas semanas, e agora sinto como se tivesse perdido um filho de novo. Doutor, Fernando entende imediatamente que ela está falando do caso que viralizou na internet. Você é a mulher que salvou o filho do empresário? Carla confirma com a cabeça, envergonhada. Carla, você fez algo heróico. Não se envergonhe disso. Mas destruí a vida dele com toda essa exposição. O menino estava sendo atacado na escola por minha causa. Você não destruiu nada. As pessoas é que são cruéis. Você salvou uma vida e foi punida por isso. Isso diz mais sobre nossa sociedade do que sobre você. Enquanto isso, na mansão em Alphaville, Eduardo vive seu próprio inferno particular. Miguel entrou em uma depressão severa que assusta todos os médicos consultados. O menino parou de falar quase completamente.
só sussurra tia Carla quando perguntam o que ele quer. Ele se recusa a comer qualquer alimento sólido, vivendo basicamente de vitaminas líquidas. Dona Mercedes tenta cortar a comida como Carla fazia, mas Miguel empurra o prato e vira o rosto. À noite, ele tem pesadelos terríveis e acorda gritando, procurando por Carla. Eduardo contrata os melhores psicólogos infantis de São Paulo, mas nenhum consegue resultados significativos. Doutor Paula Mendonça, uma das mais respeitadas profissionais da área, é direta. Miguel está passando por um luto. Para ele, Carla morreu. Ele não entende por que ela desapareceu de repente. Mas eu expliquei que ela precisou cuidar da família dela. Eduardo tenta se justificar. Para uma criança de 5 anos, isso soa como abandono. Ele criou um vínculo materno com ela, especialmente depois do trauma do aeroporto. A saída abrupta dela reforçou o medo dele de ser abandonado, assim como foi pela mãe biológica. Eduardo percebe a gravidade do que fez. Ao tentar proteger Miguel da exposição pública, acabou causando um trauma ainda maior. As noites são as piores. Eduardo escuta Miguel chorando no quarto e não sabe como consolá-lo. Quando tenta abraçar o filho, Miguel se encolhe e sussurra: "Quero a tia Carla." Uma noite desesperado, Eduardo liga para Carla. Ela atende no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. "Carla, é Eduardo. Miguel está... Ele não está bem. Pode falar com ele?" Carla sente o coração acelerar. "Claro, claro que posso." Eduardo coloca o telefone no viva voz. "Miguel, tem alguém que quer falar com você." "Oi, meu príncipe," Carla diz com a voz embargada. Miguel para de chorar instantaneamente. Tia Carla, onde você está? Por que você não volta?" "Eu estou aqui, amor. Sempre vou estar aqui no coração. Mas eu quero você aqui de verdade. Eu sonhei que você tinha ido embora para sempre." Carla fecha os olhos, as lágrimas escorrendo. "Eu não fui embora, Miguel. Eu só estou cuidando das minhas meninas. Lembra delas? A Luana e a Isabela? Mas você pode cuidar delas aqui. Papai, fala para a tia Carla voltar." Eduardo pega o telefone. "Miguel, vai escovar os dentes. Preciso falar com a tia Carla." Depois que Miguel sai, Eduardo sussurra: "Carla, eu cometi um erro terrível." "Eduardo, não podemos voltar atrás. Você viu o que aconteceu. Eu me importo mais com meu filho do que com a opinião pública. Volta, por favor." "Eduardo." Carla hesita. "Você me mandou embora porque tinha vergonha de mim, porque eu não sou boa o suficiente para o seu mundo." "Não é verdade. Eu te mandei embora porque sou um covarde, porque deixei o medo falar mais alto que o amor." A palavra amor fica suspensa entre eles pelo telefone. "Carla," Eduardo continua, "eu estou apaixonado por você. Sei que é loucura, sei que somos de mundos diferentes, mas eu te amo. E Miguel te ama. E sem você, esta casa não é um lar. É apenas um museu frio." Carla chora em silêncio do outro lado da linha. "Mas Eduardo, e se a imprensa atacar de novo? E se sua família me rejeitar? E se eu machucar Miguel novamente? Então enfrentaremos juntos. Carla, você me deu coragem para sentir novamente. Agora me dê coragem para lutar por nós." Carla fecha os olhos, dividida entre o amor e o medo. "Preciso pensar," ela sussurra. "Eu sei. Mas por favor, pense rápido. Miguel está definhando sem você. E eu também estou." Depois que desliga, Carla fica acordada a noite toda. Do lado dela, Luana sussurra: "Mãe, se o senhor Eduardo te ama de verdade, ele vai lutar por você. Não vai só pedir para você voltar. Vai mostrar para o mundo inteiro que você vale a pena." As palavras da filha ecoam na mente de Carla. Será que Eduardo está disposto a enfrentar sua própria elite social por ela? Ou será que, novamente, quando a pressão aumentar, ele escolherá o caminho mais fácil? Na manhã seguinte, Eduardo acorda com uma clareza cristalina. Ele sabe exatamente o que precisa fazer. E desta vez, não vai deixar o medo ou a opinião alheia determinarem suas escolhas.
Miguel está sentado na cama, olhando pela janela, quando Eduardo entra no quarto. Filho, papai vai buscar a tia Carla de volta, mas dessa vez vai ser para sempre. E não vou deixar ninguém mandá-la embora nunca mais. Miguel sorri pela primeira vez em 3 semanas. Promete, papai? Prometo. Mas antes, papai precisa fazer algo muito importante. Algo que vai mostrar para o mundo inteiro como a tia Carla é especial. Eduardo está prestes a tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Uma decisão que chocará a elite paulistana e mudará para sempre o destino dele e de Carla. Eduardo acorda naquela segunda-feira com uma determinação que não sente há anos. Depois de 3 semanas vendo Miguel definhar e percebendo que também está perdidamente apaixonado por Carla, ele toma a decisão mais corajosa de sua vida. Vai enfrentar publicamente a elite paulistana e declarar seu amor por ela. Às 8h da manhã, Eduardo liga para Regina Santos, diretora de comunicação da empresa. Regina, convoque uma coletiva de imprensa para hoje às 15 horas. Todos os veículos importantes, Globo, Record, SBT, Folha, Estadão, Veja, todos. Senhor Eduardo, que assunto vamos abordar? Algum novo produto? Expansão internacional? Minha vida pessoal? Regina fica em silêncio por 5 segundos. Desculpe, senhor, mas não entendi. Você entendeu perfeitamente. Quero falar publicamente sobre Carla Mendes. Sobre o que sinto por ela, sobre como nossa sociedade trata pessoas como ela. Senhor Eduardo, com todo respeito, isso é suicídio profissional. Os acionistas já estão nervosos. Uma declaração dessas pode... Regina, quem manda nesta empresa? Você ou eu? O senhor, é claro. Então convoque a coletiva, hoje, 15 horas, auditório principal da empresa. Eduardo desliga e liga imediatamente para Dr. Henrique, seu irmão. Henrique, preciso que você venha aqui em casa. Agora. 2 horas depois, Dr. Henrique chega à mansão acompanhado de Beatriz e outros membros influentes da família Santarém. Eles sabem que algo está acontecendo. Eduardo, o que é essa história de coletiva de imprensa? Beatriz pergunta assim que entra na sala. Vou declarar publicamente que estou apaixonado por Carla e que pretendo me casar com ela. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Doutor, Henrique se senta pesadamente na poltrona. Eduardo, você enlouqueceu completamente. Pelo contrário, estou mais lúcido do que já estive na vida. Beatriz explode. Você vai destruir o nome da família. As ações da empresa vão despencar. Os investidores vão fugir. Deixa eles fugirem. Dinheiro eu posso recuperar, mas Miguel está morrendo de tristeza. E eu descobri que também amo essa mulher. Vocês querem que eu escolha entre a aprovação social e a felicidade da minha família? Essa mulher não é da sua família, Dr. Henrique grita. Ela é uma faxineira da periferia que você mal conhece. Essa mulher salvou meu filho. Essa mulher trouxe alegria para esta casa. Essa mulher me fez sentir vivo novamente. E vou me casar com ela, com ou sem a aprovação de vocês. A briga familiar dura 2 horas. Ameaças, chantagens emocionais, apelos à razão. Mas Eduardo está irredutível. Quando a família percebe que não conseguirá dissuadi-lo, fazem uma última tentativa. Eduardo, Beatriz diz com frieza, se você fizer essa loucura, considere-se deserdado da família. Nunca mais será bem-vindo em nossas casas. E Miguel crescerá sabendo que o pai dele destruiu a própria linhagem por uma aventura. Eduardo olha para a tia com uma calma gelada. Beatriz, Miguel vai crescer sabendo que o pai dele teve coragem de lutar pelo amor verdadeiro. E, sinceramente, se essa é a linhagem que vocês representam, preconceituosa, elitista, cruel, prefiro que ele cresça longe disso. A família Santarém sai da mansão furiosa, prometendo consequências devastadoras. Às 14 horas, Eduardo se prepara para a coletiva. Ele escolhe um terno azul marinho simples, nada ostensivo. Quer parecer acessível, humano.
Miguel está na escola, protegido de tudo que está para acontecer. No auditório da empresa, mais de 200 jornalistas se aglomeram. Câmeras de TV, fotógrafos, repórteres dos principais veículos do país. Todos especulam sobre o motivo da convocação urgente. Eduardo entra no auditório e o burburinho cessa imediatamente. Ele caminha até o púlpito, respira fundo e olha diretamente para as câmeras. Boa tarde. Convoquei esta coletiva para falar sobre algo muito importante para mim, o amor verdadeiro. Um murmúrio percorre o auditório. Os jornalistas se entreolham, surpresos. Há 3 semanas, uma mulher chamada Carla Mendes salvou a vida do meu filho em uma situação de emergência no aeroporto de Guarulhos. Vocês viram o vídeo, conhecem a história. O que vocês não sabem é o que aconteceu depois. Eduardo conta toda a história. Como convidou Carla para trabalhar em sua casa, como ela cuidou de Miguel com amor maternal, como trouxe alegria e vida para a mansão fria. E então, Eduardo continua, vocês descobriram nossa história e transformaram um ato de heroísmo em um escândalo. Atacaram uma mulher honesta, trabalhadora, que nunca buscou fama ou atenção. Atacaram porque ela é pobre, porque é da periferia, porque não nasceu com sobrenome importante. A plateia está em silêncio absoluto. Diante da pressão, eu cometi o maior erro da minha vida. Mandei Carla embora, por covardia, por medo do julgamento de pessoas que se acham superiores porque nasceram com privilégio. Eduardo pausa, emocionado. Meu filho de 5 anos entrou em depressão severa desde que Carla saiu de nossa casa. Ele chora todas as noites, perguntando quando ela vai voltar, e eu descobri que estou perdidamente apaixonado por ela. Os flashes explodem. Os jornalistas sussurram entre si, chocados com a honestidade brutal. Carla Mendes é a mulher mais íntegra, corajosa e amorosa que já conheci. Ela tem mais caráter em uma unha do que muitas pessoas da elite paulistana têm no corpo inteiro. E hoje, diante de todos vocês, diante do Brasil inteiro, eu declaro publicamente que a amo e que vou pedir ela em casamento. O auditório explode em um caos de perguntas gritadas simultaneamente. Eduardo levanta a mão pedindo silêncio. Mais uma coisa, ele diz com firmeza. Se alguém, mídia, família, sociedade, tentar atacar Carla novamente, terá que enfrentar a mim primeiro. Ela é uma heroína que foi transformada em vilã por uma sociedade hipócrita. Isso para hoje. Eduardo sai do púlpito sem responder perguntas, deixando para trás um auditório em polvorosa. Em 15 minutos, a declaração está rodando todos os canais de TV e sites de notícia. O Brasil inteiro para assistir o empresário mais poderoso do país, declarando amor por uma faxineira da periferia. Carla está no Hospital das Clínicas limpando um corredor, quando uma enfermeira corre até ela. Carla, você precisa ver isso! Ela puxa Carla até a sala de descanso, onde uma TV mostra a coletiva de Eduardo. Carla assiste em choque total. Quando Eduardo diz, eu a amo, ela desaba em uma cadeira, as mãos tremendo incontrolavelmente. Meu Deus, sussurra uma colega de trabalho. Ele realmente te ama. Mas Carla está apavorada. Eduardo acabou de expor os dois para o país inteiro. A pressão agora será 1000 vezes maior. 2 horas depois, Eduardo aparece no hospital. Ele atravessa os corredores lotados, seguido por uma pequena multidão de curiosos e alguns paparazzi que conseguiram segui-lo. Ele encontra Carla na lavanderia, dobrando lençóis com as mãos ainda tremendo. Carla. Ela se vira e vê Eduardo parado na porta, ainda de terno, mas com os cabelos despenteados e os olhos vermelhos de cansaço. Eduardo, o que você fez? Ela sussurra. O que deveria ter feito há 3 semanas. Eduardo se aproxima e, diante de funcionários do hospital que assistem boquiabertos, se ajoelha no chão da lavanderia. Carla Mendes, você salvou meu filho, trouxe alegria para minha vida e me ensinou o que é amor verdadeiro. Quer se casar comigo? Ele tira do bolso um anel simples.
Não uma joia ostensiva, mas uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante. Ele comprou na joalheria da esquina do hospital no caminho. Carla olha para Eduardo ajoelhado, para os funcionários emocionados ao redor, para as câmeras de celular gravando tudo. Eduardo, ela sussurra, você tem certeza? Depois de hoje, não tem volta. Tenho certeza absoluta. A única coisa de que não tenho certeza é se você me aceita. Carla fecha os olhos, pensa em Miguel, pensa nas filhas, pensa em todo o amor que sente por aquele homem corajoso o suficiente para enfrentar o mundo por ela. Sim, ela sussurra. Sim, eu aceito. O hospital inteiro explode em aplausos. Eduardo coloca o anel no dedo de Carla e a beija ali mesmo na lavanderia, cercados por funcionários chorando de emoção. O vídeo do pedido de casamento viraliza instantaneamente. Desta vez, não como escândalo, mas como a história de amor mais linda do ano. Mas Eduardo sabe que a batalha está apenas começando. Agora ele precisa enfrentar as consequências. Família furiosa, investidores nervosos, sociedade dividida. Mas olhando para Carla em seus braços, ele sabe que fez a escolha certa. 6 meses depois do pedido de casamento na lavanderia do hospital, o sol brilha radiante sobre os jardins da mansão Santarém, em Alphaville. Hoje é o dia do casamento de Eduardo e Carla, uma cerimônia que está fazendo história no Brasil. A transformação nos últimos meses foi extraordinária. Depois da declaração pública de Eduardo, o país se dividiu entre apoiadores e críticos, mas algo inesperado aconteceu. A opinião pública começou a se voltar a favor do casal. A história de amor verdadeiro tocou o coração dos brasileiros. Pesquisas mostraram que 73% da população apoiava o relacionamento. Celebridades começaram a defender Carla publicamente. A cantora Ivete Sangalo postou: "O amor não tem classe social. Parabéns ao casal mais lindo do Brasil." As consequências profissionais para Eduardo foram menos devastadoras do que a família previa. Alguns investidores conservadores realmente se afastaram, mas outros, especialmente fundos internacionais mais modernos, viram na atitude de Eduardo um sinal de liderança autêntica e corajosa. Um homem que luta pelo que acredita é o tipo de parceiro que queremos, declarou Sarah Johnson, representante de um fundo americano. As ações da empresa, depois de uma queda inicial, se recuperaram e atingiram patamares históricos. Eduardo provou que a autenticidade pode ser mais valiosa que aparências sociais. Miguel, o verdadeiro vencedor de toda essa história, floresceu novamente. No dia em que Carla voltou definitivamente para a mansão, ele correu para os braços dela e sussurrou: "Agora você nunca mais vai embora, né?" Carla prometeu que não, e desta vez sabia que era uma promessa que poderia cumprir. O menino voltou a comer normalmente, os pesadelos cessaram, e ele começou a chamar Carla de mãe naturalmente. Quando Eduardo perguntou se isso o incomodava, Miguel respondeu com a sabedoria inocente das crianças: "Papai, a mamãe Helena está no céu, mas a mamãe Carla está aqui comigo. Eu posso ter 2 mães, né?" As filhas de Carla também floresceram no novo ambiente. Luana, agora com 17 anos, se tornou uma das melhores alunas da escola particular e ganhou uma bolsa integral para estudar direito na USP. Ela quer se especializar em direitos trabalhistas para defender pessoas como a mãe. Isabela, de 15 anos, descobriu talento para natação na piscina da mansão e já compete a nível estadual. A família Santarém, inicialmente hostil, foi gradualmente se reconciliando. O momento decisivo veio quando Miguel teve uma convulsão febril, e foi Carla quem, com seus conhecimentos de primeiros socorros, o manteve estável até a chegada dos médicos. Beatriz, que presenciou a cena, finalmente entendeu por que Eduardo escolheu aquela mulher. Ela realmente ama este menino como se fosse filho dela. Beatriz admitiu para Dr. Henrique depois: "Talvez Eduardo tenha razão.
A cerimônia de casamento foi planejada para ser uma celebração da diversidade e do amor que supera barreiras. Eduardo fez questão de que fosse realizada na própria mansão, mas convidou pessoas de todos os estratos sociais. Na lista de convidados estavam colegas de trabalho de Carla do aeroporto e do hospital, vizinhos de Cidade Tiradentes, empresários parceiros de Eduardo, celebridades que apoiaram publicamente o casal e até mesmo Dr. Fernando, o médico pediatra que consolou Carla nos momentos mais difíceis. A decoração misturava elegância e simplicidade, flores brasileiras nativas, música ao vivo com samba e MPB, um buffet que incluía tanto pratos sofisticados quanto comidas tradicionais da periferia que Carla fazia questão de servir. Quando Carla desce as escadas da mansão, vestindo um vestido simples, mas elegante, ela recusou os modelos caríssimos que Eduardo ofereceu, preferindo algo que a representasse. Os convidados se emocionam. Ela está radiante, mas mantém a humildade e a naturalidade que sempre a caracterizaram. Miguel, como pajem, caminha ao lado dela carregando as alianças. No meio do caminho, ele para e grita: "Essa é minha nova mamãe e ela é a mais bonita do mundo." Os convidados explodem em risadas e aplausos emocionados. Eduardo, esperando no altar improvisado no jardim, não consegue conter as lágrimas quando vê Carla se aproximando. Ela representa tudo que ele sempre quis, mas nunca soube que existia: amor verdadeiro, simplicidade, família unida. A cerimônia é conduzida por um padre da paróquia de Cidade Tiradentes, escolha de Carla, que Eduardo apoiou integralmente. Padre João, que conhece a família há anos, fala sobre como o amor verdadeiro transforma e redime. "Eduardo e Carla", diz o padre, "vocês nos ensinam que o amor não reconhece diferenças sociais, não se importa com conta bancária ou sobrenome. O amor verdadeiro vê apenas o coração." No momento dos votos, Eduardo surpreende a todos. "Carla, você me ensinou que riqueza não é ter muito dinheiro, mas ter pessoas que nos amam de verdade. Você transformou minha casa em um lar, meu filho em uma criança feliz e minha vida em uma aventura que vale a pena viver. Prometo te amar, te respeitar e te proteger para sempre. E prometo nunca mais deixar o medo ser maior que o nosso amor." Carla, emocionada, responde: "Eduardo, você me deu a chance de recomeçar quando eu achava que a vida tinha acabado para mim. Você me mostrou que mereço ser amada e respeitada. Prometo cuidar de você e do Miguel como cuidaria da minha própria família, porque agora vocês são minha família. Prometo ser sua parceira em todos os momentos. E prometo nunca esquecer de onde vim, para sempre lembrar do valor das coisas simples." Quando eles se beijam, selando a união, fogos de artifício explodem no céu, uma surpresa que Eduardo preparou. Mas o momento mais emocionante acontece quando Miguel corre para abraçar os dois, gritando: "Agora somos uma família de verdade." A festa se estende pela madrugada. Dona Sônia, irmã de Carla, dança samba com investidores alemães. Luana conversa animadamente sobre literatura com escritores famosos. Isabela ensina mergulho na piscina para filhos de empresários. Dr. Fernando, o médico do hospital, conversa com Eduardo sobre um projeto social que estão desenvolvendo juntos. Um programa de treinamento em primeiros socorros para funcionários de aeroportos, hospitais e escolas de todo o país, em homenagem ao heroísmo de Carla. "Sabe o que é mais incrível nessa história?" Dr. Fernando comenta. "Carla salvou Miguel fisicamente naquele dia no aeroporto, mas Miguel e você salvaram Carla emocionalmente. Às vezes, o amor é assim, todos se salvam mutuamente." Quando os últimos convidados vão embora e a família finalmente fica sozinha na mansão, agora verdadeiramente transformada em lar, eles se reúnem na sala de estar. Miguel está dormindo no colo de Carla. Luana e Isabela conversam baixinho sobre os planos para o futuro e Eduardo observa tudo com uma paz que nunca sentiu antes.
Você se arrepende de alguma coisa? Carla sussurra para Eduardo. Me arrependo de não ter tido coragem antes. Me arrependo de ter te mandado embora. Mas me alegro que o destino nos deu uma segunda chance. Carla sorri. Sabe o que eu aprendi? Que às vezes a vida nos quebra para nos reconstruir mais fortes. Eu perdi um filho, perdi um marido, vivi na pobreza e na invisibilidade. Mas tudo isso me preparou para este momento, para esta família. 1 ano depois, Carla está grávida do primeiro filho do casal. Miguel, agora com 7 anos, não cabe em si de alegria com a ideia de ser irmão mais velho. Ele já decidiu que vai ensinar ao bebê como a mamãe Carla salvou a vida dele e como o amor pode transformar tudo. Eduardo expandiu seus negócios para incluir uma fundação social que oferece educação e oportunidades para famílias de baixa renda. Carla se tornou embaixadora da fundação, visitando comunidades e contando sua história para inspirar outras mulheres. A história deles virou livro, filme e inspirou milhares de casais interclasse no Brasil. Mas para Eduardo e Carla, o mais importante não é a fama que ganharam, mas a família que construíram. Nas noites quentes de verão, eles se sentam no jardim da mansão, o mesmo jardim onde Eduardo pediu Carla em casamento, e observam as crianças brincando na piscina. Miguel ensina Luana e Isabela a flutuar, enquanto o bebê, que se chamará Helena Ronaldo Santarém, em homenagem aos entes queridos que partiram, cresce no ventre de Carla. Você acredita que tudo começou com uma bolinha engasgada na garganta de uma criança? Eduardo pergunta, abraçando Carla. Eu acredito que tudo começou muito antes, Carla responde, quando Deus decidiu que 2 pessoas quebradas mereciam uma segunda chance de serem felizes. Eles se beijam enquanto o sol se põe sobre Alphaville, e a antiga mansão fria se enche novamente de risadas de crianças, cheiro de comida caseira e a energia calorosa de uma família que se encontrou contra todas as probabilidades. A história de Eduardo e Carla prova que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, que coragem pode vencer preconceito e que, às vezes, salvar uma vida pode ser o primeiro passo para salvar a nossa própria. Anos mais tarde, quando Miguel for adulto e tiver seus próprios filhos, ele contará para eles a história da mulher corajosa que o salvou de se afogar no próprio medo e que ensinou à família dele que o amor mais puro é aquele que não pede nada em troca, apenas a chance de existir. E assim, a história que começou com desespero em um aeroporto caótico, termina com esperança em um jardim florido, provando que os finais mais belos são aqueles conquistados com coragem, dedicação e a certeza de que todos merecem uma segunda chance de serem felizes. E você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social? Já passou por uma situação onde um gesto simples mudou tudo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoro ler suas histórias reais. Se esta narrativa tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes.